Em 31 de março de 1964, a madrugada brasileira foi marcada por uma grande movimentação militar. O general Olímpio Mourão Filho iniciou a Operação Popeye, mobilizando tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, com o objetivo de depor o governo do então presidente João Goulart. Com Goulart em Brasília, os militares avançaram e a situação política no Brasil se desestabilizou rapidamente. No Rio de Janeiro, Goulart recebeu um manifesto exigindo sua renúncia e os partidos da sustentação ao governo se dividiram, sem saber como reagir. Em 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional, com Goulart ainda em território nacional, declarou a presidência vaga e o presidente da Câmara dos Deputados, Ranire Mazzilli, assumiu interinamente. O golpe foi saudado por vários setores da sociedade brasileira, como o empresariado, a classe média e até governadores de estados importantes. A ameaça de uma possível esquerdização do governo de João Goulart foi o principal argumento utilizado para justificar a intervenção militar. Além disso, a pressão dos Estados Unidos foi determinante. O governo dos Estados Unidos da América, através de seu embaixador Lincoln Gordon e do adido militar Vernon Walters, ofereceu apoio logístico e militar caso as forças golpistas enfrentassem resistência armada de setores leais ao governo Goulart. Após a deposição de João Goulart, o Brasil viveu uma série de medidas autoritárias e repressivas. A primeira delas foram os atos institucionais, que deram legitimidade ao novo regime militar. O primeiro ato institucional, AI-1, foi adotado logo após o golpe e visava consolidar o poder militar, suspendendo os direitos civis e políticos. Em 1964, o Marechal Humberto Castelo Branco assumiu a presidência e, apesar de afirmar que o regime militar teria caráter temporário, não demonstrou interesse em devolver o poder aos civis. A repressão aumentou, com o fechamento de associações civis, a proibição de greves, a intervenção nos sindicatos e a cassação de mandatos políticos. Com o tempo, os militares foram adotando a linha dura e a repressão a movimentos de esquerda e a oposição política foi intensificada. As universidades, sindicatos e movimentos sociais foram alvos de censura e repressão. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o Brasil viveu o chamado milagre econômico. O país experimentou um crescimento econômico acelerado, impulsionado pela grande quantidade de empréstimos externos. No entanto, esse crescimento não se refletia nas condições de vida da população mais pobre. A inflação e o custo de vida continuaram a aumentar e o Brasil se endividou ainda mais com os empréstimos internacionais. A classe trabalhadora, que viu seus salários não acompanhar o crescimento econômico, começou a se sentir cada vez mais insatisfeita com o regime. Embora o governo tenha promovido grandes obras de infraestrutura, como a construção da Transamazônica e a criação da Zona Franca de Manaus, o chamado milagre não beneficiava a grande maioria da população. A desnutrição e as condições de vida da grande parte dos brasileiros pioraram, especialmente entre os mais pobres. No final dos anos 70, a crise econômica e o crescente descontentamento popular começaram a afetar o regime militar. O general Ernesto Geisel, que assumiu a presidência em 1974, iniciou o processo de distensão, um movimento gradual de abertura política, mais controlada. Geisel, embora ainda ligado à linha dura, percebeu que a transação para a democracia era inevitável. Ele começou a permitir um pouco mais de liberdade política, mas sempre de forma cautelosa, para não perder o controle. Esse processo ficou conhecido como abertura lenta, gradual e segura. Durante o governo Geisel, houve uma redução da censura, mas as liberdades civis ainda estavam restritas. Em 1979, o governo Geisel promoveu uma das principais medidas para a redemocratização, a anistia, que permitiu o retorno de exilados políticos e a reintegração de opositores ao regime. Nos anos 80, o Brasil viveu um momento de grande mobilização popular, com destaque para o movimento Direta e Já. Milhões de brasileiros foram às ruas pedindo eleições diretas para a presidência. Esse movimento teve um grande impacto e pressionou o regime militar a ceder cada vez mais espaço para a democracia. Apesar da vitória parcial do movimento, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral em 1985, a pressão pela redemocratização era imensa. O regime militar estava com os dias contados. Com a morte de Tancredo Neves, quem assumiu foi José Sarney, seu vice, mas o governo militar estava de fato chegando ao fim. Em 1988, foi promulgada a nova Constituição, que garantiu as liberdades civis e políticas, restaurando a democracia no Brasil.
Apesar de todos os desafios enfrentados pelo Brasil, a redemocratização foi um processo longo, mas crucial para o futuro do país. A Constituição de 88 marcou o fim oficial do regime militar e o retorno de um sistema democrático de governo. A ditadura militar no Brasil deixou um legado complexo e doloroso. Milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas e mortas, e o país viveu anos de censura e repressão. No entanto, o fim desse regime marcou o início de uma nova era, de luta pela democracia e pelos direitos humanos. A transição para a democracia no Brasil não foi fácil, mas foi marcada pela resistência de muitos cidadãos e movimentos sociais. O Brasil, hoje, é um país democrático e a memória da ditadura militar serve como um alerta para a importância da vigilância e da defesa das liberdades. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também deixe seu comentário abaixo sobre o que você acha sobre a transição do regime militar para a democracia no Brasil.